Saúde em Foco. Oferecimento Centro Auditivo Telex. A sua audição é a nossa especialidade. Será que jovem também tem perda auditiva? Hoje a gente veio até a Telex conversar com a doutora Michele Vieira, fonoaudióloga, para saber se existe a possibilidade e se sim, se tem relação com isso daqui. Michele, conta tudo pra gente. Com certeza. Olá, tudo bem? É um prazer mais uma vez recebê-los aqui agora na Telex, né? Prazer é nosso. Com certeza, né? Todos esses estímulos hoje auditivo, o excesso do celular, o excesso dos fones de ouvido, né? O excesso de barulho aí no cotidiano, é o som do carro muito alto, é as festas todos os finais de semana, ou às vezes todos os dias, né? Que vai estar embalando isso aí e vai estar causando aí o excesso de ruído. E esse excesso de ruído, com certeza, pode causar uma perda auditiva. A gente vê muito, né? Antigamente a gente falava no celular para ligar, para fazer ligação. Hoje quase ninguém faz ligação, é tudo mensagem de áudio, de WhatsApp. Esse excesso de mensagem também por áudio, isso daí também irrita o nosso ouvido e dos jovens principalmente? Sim, né? Na verdade, toda a exposição ao barulho que for excessiva, ela pode estar atrapalhando, né? Isso pode ser demais. Mas a maioria dos jovens nem é tanta mensagem, né? Se a gente for ver hoje um jovem, o que ele usa para o celular? Seria para estar ouvindo música, né? Tá numa academia, tá ali vendo vídeo, tá ali o tempo todo nas redes sociais, então é o Instagram, o TikTok e tal. O tempo todo realmente são vídeos e sons. Então, se isso for estimulado por um tempo muito grande, né? Como eu sempre acabei falando ali, então se a gente fica num tempo muito exposto, e hoje a gente vê isso não somente nos jovens, desde as crianças pequenas. Ah, é verdade. A gente deixa uma tela na frente, ali ela passa horas, uma tarde inteira, um dia inteiro ali de frente com esse estímulo auditivo. Então, isso com certeza vai ser prejudicial. A gente tem as imagens da semana passada em que a Michele fez uma simulação, né, de um teste auditivo na Malu, que é uma jovem. Exato. Aqui no consultório, você recebe pessoas a partir de que idade já com esses sinais de perda auditiva? Olha, se eu for pensar que o que eu recebo no consultório, eu tenho desde bebê, eu tenho desde criança. É, que a gente até comentou, né? Então, a perda auditiva, ela é em várias idades e não somente no público mais idoso, como a maioria imagina, né? Mas sim, esse público criança, jovens, são uma minoria, são uma quantidade menor. Mas hoje, né, podemos dizer assim, eu já estou aí com 20 anos aí trabalhando aí nessa área. Então, se eu pegar isso há 10 anos atrás e agora, antes o meu público jovem era muito menor. Hoje o meu público jovem já é maior. Eu tenho vários adultos jovens aí, 17, 18, 21, tenho dois agora com 21, tudo já com uma perda auditiva, então bem mais jovem. Então hoje está sendo cada vez mais comum nós encontrarmos perda auditiva também nesse público jovem. E é por conta disso que você falou, desses estímulos, desse ruído, do celular, das telas, etc. A maioria das vezes sim, mas às vezes pode ser por conta de uma otite, de uma outra alteração que ela teve lá na infância e que não foi bem curada, e isso acabou causando uma sequela aí nesse ouvido e não tratada, aí juntou com os estímulos auditivos de hoje em dia em excesso e causou essa perda auditiva mais cedo. Tem jovem que tem que já usar o aparelho. Tem, como eu citei, estou com acho que quatro jovens aqui que usam já a prótese, né? Que já precisam usar. Tanto por conta desses estímulos, no caso deles ainda tem um histórico familiar, eles já têm uma herança, né? Herdária aí da família, que já todo mundo acaba vindo com uma certa perda auditiva. Por isso que no caso deles, eles tiveram a perda ainda mais cedo. Mas isso pode acontecer sim, mesmo se você não tem histórico familiar, não tem outro ocorrido, mas se você tiver muito exposto ao longo do tempo, e o tempo exposto a esse som pode sim ocasionar uma perda auditiva. E nesses casos, eles usam a prótese, o aparelho, por um longo tempo, para sempre, um período curto, ou isso varia caso a caso? Isso vai variar um pouco de caso a caso, mas infelizmente o que nós perdemos, ele não volta mais.
Tá? Então, a perda auditiva, uma vez ocasionada, ela não retorna, né? Até tem minha orelhinha aqui básica novamente, então lembrando, né, que aqui a gente tem esse estímulo auditivo e aqui nós temos a cóclea, né, que é a orelha interna. Então, uma vez essa perda auditiva induzida por esse ruído, essas células que nós temos aqui dentro da cóclea, elas vão morrendo, elas vão se desgastando. E uma vez isso acontecendo, infelizmente ela não vai retornar. O que você fala para os pais, né? Porque você recebe crianças, você recebe adolescentes, né? No caso, 17 anos, dessa exposição mesmo aos sons, aos ruídos, etc. Lógico que quanto mais velho, mais difícil tirar, né? Porque acaba sendo um vício para eles, mas até de uma forma educativa, né? Você como profissional dessa área, o que é possível dizer para esses pais? É sempre um programa de prevenção, de orientação. E um desses pontos é exatamente o seu programa, é estar aqui. Então, a gente poder conscientizar e orientar tanto familiares quanto lá os pais. Eu vou cuidar desde a criança, eu vou estar cuidando ali dessas infecções auditivas, vou estar tratando mais, vou orientar esses jovens que isso vai ser prejudicial amanhã, porque o jovem acaba pensando no hoje. É verdade. Né? A gente acaba pensando no hoje e não pensa que o amanhã vai poder acontecer esse tipo de coisa. Então, é um processo de conscientização e de orientação. Porque mesmo não sendo jovens, muitos que aparecem aqui na Telex, eles ainda estão no processo, às vezes, de negação, de não aceitar que já tem alguma dificuldade, de não aceitar que isso precisa já de tratamento, ou que não, isso é assim mesmo, é só aumentar um pouquinho a televisão ali que eu vou ouvir a Patrícia, né? Ou é ele que está falando baixo. Então, é todo um processo de conscientização e orientação, né? E senão vai acontecer que daqui 10 anos você vai ter pacientes cada vez mais jovens com esse tipo de problema. Exatamente, que é o que nós estamos acontecendo hoje, né? Se eu colocasse ali no meu início ali de carreira, eu tinha pessoas com perda a partir de 70, 80. Hoje eu tenho adultos jovens, então eu tenho um público de 50 muito grande. Né? Por conta, às vezes, do trabalho, né? Um professor eu tenho muito, às vezes ali realmente no dia a dia, pela exposição do ruído, então acaba tendo essa perda muito mais jovem. Então, 40, 50 é um público que eu tô tendo muito hoje. E olha, gente, então é para isso que é esse quadro, que é pra gente orientar você, para você se prevenir, para você ir atrás do diagnóstico precoce, se precisar fazer os testes aqui, testes gratuitos, né, Michele? Esse que você mostrou aí na semana passada. Então, todos esses testes, né, que eu coloquei aqui agora, quem puder e quiser tá fazendo, é só tá ligando agora mesmo, né, no 4399-178-5330. Fala que estava assistindo no programa da Patrícia, que ganhará essa avaliação totalmente gratuita. E aqui eu vou estar dando toda a orientação, se realmente já precisa de uma intervenção, se não é só uma prevenção anualmente, é importante, a gente já está avaliando, mesmo se não tem queixa. Se nós estamos já nesse público 40, 50, vamos colocar isso no dia a dia. Com certeza. Né? No nosso programa de saúde, uma vez por ano, fazer o teste auditivo.